Um bom dia a todos, que a paz de Deus esteja entre nós, hoje e sempre. Não vim trazer a paz, mas a espada, assim disse Jesus. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, dos itens de 9 a 18. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Vim trazer fogo à terra. Jesus, nessa passagem, ele nos lembra o seguinte, porque a tradição do Evangelho, ela foi feita em vários idiomas. E muitas vezes, a tradução de um idioma para outro, ela ou se perde um pouco na sua tradução, ou ela perde o seu significado. Como, por exemplo, na tradução de uma língua para outra, que às vezes muda o significado, nós vamos encontrar na palavra odiar, em francês. Que a palavra odiar está escrito lá, que pode ser o significado de amar menos. Não amar tanto quanto. Não amar igual a outro. Então, o odiar, ela se modifica de acordo com o emprego da palavra onde queremos usar. Pois esse texto, o Evangelho, foi traduzido em hebraico, inglês, francês, latim. E Jesus falava em aramaico. Então, quanta tradução, quanta mudança de um lado para outro, alguma coisa pode ter modificado o seu significado ou se perdido a sua tradução conforme dita. Na realidade, Jesus nada escreveu. Suas palavras foram traduzidas e escritas por vários evangelistas, como, por exemplo, nós temos o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, de Tiago e o próprio Paulo. A tradução de uma palavra para outra, realmente, ela pode ter essa mudança de significado. Jesus, todos nós sabemos que ele foi a personificação da doçura, da bondade, da benevolência, da amabilidade. Ele pregava principalmente a caridade. E também pregava o amor ao próximo. Então perguntamos, teria ele dito estas palavras? Estas palavras não estão em contradição aos seus ensinamentos? Jesus, com a sua elevada sabedoria, essas palavras, quanto à sua forma, quanto à sua colocação, da forma que foi dita, leva a um equívoco e não exprime exatamente o seu pensamento, que provoca alguns enganos no seu verdadeiro sentido, se levarmos ao pé da letra. Jesus proclamava
uma doutrina que minava os abusos vividos pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes da sua época, do seu tempo. Eles julgavam matar a ideia com a morte do homem, mas a ideia sobreviveu. Ela prevaleceu viva, porque era verdadeira e estava nos desígnios de Deus. Muitos se apegavam apenas por interesses próprio e não por convicção. Quando Jesus disse: "Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela terá muitas lutas e muitas batalhas sangrentas. Em meu nome servirá de protesto ou de pretexto, porque os homens não haverá compreendido ou não quiseram compreender-me. Pai, mãe, filhos, nora e sogra e irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, pois não terão a mesma fé. O fogo lançado na terra irá consumir os erros e os preconceitos, como no campo se queima as ervas daninhas, para que a depuração se faça mais rapidamente, e dela sairá triunfante a verdade, e toda esta guerra sucederá a paz.